Boa noite. Boa noite, professor. Hoje está cheio. Moreno. Então, a gente está numa época do ano muito importante. Se chama a série Temei Tchuvá, 10 dias de Tchuvá. E acabamos de passar a Rosh, estamos chegando amanhã em Yom Kippur. Zé Hashem, Deus vai perdoar os pecados, vamos fazer Tchuvá, se Deus quiser. Então, sobre isso, eu queria perguntar para vocês antes, fazer uma reflexão um pouco diferente, como é de costume também. O que a gente comemora, primeiro de tudo, em Rosh Hashanah? Qual é a comemoração de Rosh Hashanah? Qual foi o evento da humanidade que determinou a festa Rosh Hashanah? Criação de Adam Arishon, certo? Não vou dizer que está errado, mas tem discussão sobre isso na Gemara. Tem dois rabinos que discutem sobre a criação do mundo, os dois maiores da geração dos Amoraim, da primeira geração depois da destruição do templo, que era Rabi Yoshua e Rabi Eliezer. E os dois discutiram quando que o mundo foi criado. Uma discussão famosa, quando o mundo foi criado. Rabi Yoshua acha que o mundo foi criado em Nissan, e Rabi Eliezer acha que foi criado em Tishrei. Certo? Com certeza, antes da discussão dos dois, Rabi Yoshua, que acha que é em Nissan, também comemorava Rosh Hashanah. Logo, ele comemorava Rosh Hashanah, não por causa da criação do mundo ou do homem. Ele não pensa assim. Concordo? Ou seja, está escrito na Torá que tem a festa de Rosh Hashanah e não necessariamente é por causa da criação do mundo. Tanto que a gente fala no Kiddush, na reza de Rosh Hashanah também a gente fala, também a palavra Zecher Letziat Mitzrayim, em lembrança da saída do Egito. Assim como todos os rabinos falam, lembrança da saída do Egito. E também todas as festas que o povo judeu comemoram é algum evento que o povo judeu passou. E a criação do homem não é um evento do povo judeu. Sim? Só para ficarem atualizados, hoje existe uma festa nova chamada Dia da Humanidade. Alguém já ouviu falar? É o dia que Noah saiu da Teivá, que os Bnei Noah comemoram, é o Dia da Humanidade. Então é o Dia da Humanidade inteira, que Noah saiu da arca e começou um mundo novo e ganhou as 7 mitzvot do Bnei Noah. Só que Rosh Hashanah, então, tem que ter um evento particular para o povo judeu. O que aconteceu em Rosh Hashanah? Tem uma ideia? Então está escrito, e porque a gente fala Zecher Letziat Mitzrayim, lembrança da saída do Egito. Então a ideia aqui é que ambos nas discussões concordam, tanto Rabi Yoshua como Rabi Eliezer, na Gemara de Rosh Hashanah, que em Rosh Hashanah nossos antepassados pararam de trabalhar no Egito. Então foi um momento que já estava mais ou menos na terceira praga, a praga dos piolhos, dos insetos. E depois disso ele falou, porque a gente vai continuar trabalhando para os egípcios e continuar sendo escravizados. Quando nossos antepassados no Egito, então, eles perceberam por que a gente está sendo escravizado. Porque os egípcios falam para a gente trabalhar, a gente continua trabalhando para eles. Vamos parar. E mesmo que ainda não teve a saída do Egito, a saída do Egito só seria 6 meses depois, né? 6 meses e meio depois. 6 meses antes, então o povo já era livre no Egito, do trabalho. E 6 meses depois conseguiu sair do Egito, o que é péssimo. Então a gente vê que eles pararam de trabalhar em Rosh Hashanah e saíram do Egito mesmo, a liberdade, a Geulah, foi interessante. Foi interessante. Então, essa é a comemoração. Por isso que a gente fala Zecher Letziat Mitzrayim, que a gente comemora em lembrança da saída do Egito. A gente parou de ser escravizado. Então não devia ser Zecher Letziat Mitzrayim. Sim. Devia ser Zecher Hafsakat Avodah. Sim, então, mas a gente vê que todos os Hagim do calendário judaico, eles são Zecher Letziat Mitzrayim, que cada um é uma etapa da saída. Então, o primeiro de todos, qual é? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é a primeira etapa do processo que a gente comemora a saída do Egito. Depois, por exemplo, tem Sukkot, que a gente fez as cavanas quando a gente estava no deserto, ou Anané Kavod, também, as nuvens. E aí tem, antes de Sukkot, tem o Pessa, sim, as festas. Quando a gente estava no deserto, tem Tisha B'Av, Retameraglem, ou seja, tudo tem um processo histórico. Só uma coisa. Na Torá não está escrito Rosh Hashanah, está escrito Yom HaZikaron Yelachem. Yom Teruah Yelachem, né? Yom Teruah. Yom Teruah Yelachem. Zikaron não está na Torá? Não, se eu não estou errado, não está Yom HaZikaron também, mas acho que não, mas podemos conferir depois.
Mas aí é um truá e elachem. O que é truá? O que significa truá? Não, os sábios aprendem que truá é toque do shofar, mas a palavra truá é o que? Truá é o grito, é o choro, Chamado, é um dia de chamado. Mas não necessariamente acho que na Torá também que é com shofar. Onde que vai aparecer shofar na Torá? Em que festa aparece na Torá escrito shofar? Em Yom Kippur. Que no 50º ano, que é Yovel, português jubileu, no 10º dia do mês, se toca o shofar e é liberdade para todos os escravos. Um dia de liberdade. Então o shofar aparece em Yom Kippur e não também em Rosh Hashanah. Mas então a gente vê que então todos os processos. Então a gente comemora em Rosh Hashanah, a gente parou de ser escravizado. E Yom Kippur, o que a gente comemora? Qual é a comemoração de Yom Kippur? Depois é quando a Moshe desce no cenário pela terceira vez e ele se larga tudo da lei. Isso. E Yom Kippur foi quando a gente recebeu as segundas tábuas da lei. Ou seja, quando de fato a gente recebeu a Torá. Certo? A gente recebeu a Torá de verdade em Yom Kippur. Porque Shavuot, a gente recebeu os 10 mandamentos. Depois ele subiu no Har Sinai, ficou 40 dias, 40 noites, desceu, a gente fez o bezerro de ouro. E aí então teve que perdoar, mais 40 dias, 40 noites, desceu. Depois mais 40 dias, depois subiu em Rosh Chodesh Elul, 40 dias, 40 noites, rezou, foi perdoado, enquanto Moshe estava lá rezando lá no Har Sinai, o povo todo estava fazendo Silichot, né, fazendo Tchuvá, e aí depois falou, Salah, eu perdoei como suas palavras, e aí Deus ele dá de presente para Moshe, a segunda tábua da lei, a gente recebe a Torá, coisa que até então a gente não recebeu, porque a gente fez o bezerro de ouro, ou seja, Deus perdoou e deu a Torá de novo para a gente. Ou seja, a gente vê aqui interessante que Rosh Hashanah a gente comemora a saída do... a gente deixou de ser escravo. E Yom Kippur a gente comemora a entrega da Torá, que é como se fosse quinta estreia, tem um pouco dos 3 Hagim, que é Pesach, que seria Rosh Hashanah, Shavuot seria Yom Kippur, depois tem Sukkot, que a Sukkot está no lugar dele lá em Tishrei, então são as 3 festas que a gente comemora. Então o primeiro evento sobre a escravidão, a saída do Egito, é Rosh Hashanah. E o último evento da saída do Egito é o recebimento da Torá em Yom Kippur. Sim? O primeiro começa em Rosh Hashanah, então o início do ano judaico como povo nacional, a nossa história começa em Rosh Hashanah e sela em Yom Kippur. Ou seja, interessante então que se começa em Rosh Hashanah e acaba em Yom Kippur, não é Yom Kippur do próprio ano, né? Que começou há 10 dias atrás, vai acabar amanhã. Na verdade começou do ano passado, Rosh Hashanah do ano passado, aí deu a volta inteira, e agora passou por outro Rosh Hashanah, e agora 10 dias depois Yom Kippur a gente está terminando do ano passado. Que faz sentido. No início do ano a gente faz planejamento para como vai ser o nosso próximo ano, Rosh Hashanah. Yom Kippur a gente pede perdão por tudo que a gente fez no ano passado, Yom Kippur. Então Yom Kippur é o final e Rosh Hashanah é o início. O Rosh Hashanah é o Rosh, é a cabeça, você planeja, você pensa em fazer. Yom Kippur você é perdoado de tudo que aconteceu, então perdão. Então é isso. Ou seja, se o início do ano é Rosh Hashanah e o final do ano é Yom Kippur, esses 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur é o quê? Faz parte de qual ano? Entenderam a pergunta? Faz parte de qual ano? Que entrou. Do que entrou ou do outro ano? Próximo. Do que passou. Que não entrou. Ou seja, na verdade, dos dois. É para o que está vindo. É para Dos pedir dois. perdão pelo que passou e para... É tipo um Belas Machot. Não é nem de lá nem de cá. Se não Divide falta no meio, dia, 5 e 5. Qual é a resposta? Esses 10 dias eles estão fora do tempo. Que o ano é de Rosh Hashanah, tem o que for. Esses 10 dias é um aspecto particular acima do tempo. Outra dimensão. Outra dimensão. Da mesma forma, o que mais foi criado no mundo fora do tempo? A Tchuvá. Que é como você vai perdoar alguma coisa que já aconteceu. Como você vai mudar? Não, então é adimensional, é fora do tempo. Por isso que esses 10 dias são propícios para fazer Tchuvá, para você se arrepender. Como está escrito também na Gemara de Psachim, está escrito que a Tchuvá foi criada antes da criação do mundo. Porque se Deus já criasse o mundo com tempo e espaço, não tem lugar mais para Tchuvá. Tchuvá tem que estar acima. Porque a Tchuvá você volta para algo acima do mundo, acima do ano, acima do tempo. Ou seja, esse é aqueles 10 dias que não faz parte muito do ano. E aí você pode mudar tudo. Você pode mudar na origem.
de forma, vamos dizer, transcendente. Sim? Entenderam? Tá. Esses 10 dias. E se a gente fala que Pêssar, então a gente parou de trabalhar, que é o início da liberdade. E Yom Kippur é quando realmente a gente recebeu a Torá, que é a maior liberdade, como está escrito em Pirkei Avot, que não tem liberdade a não ser a Torá. Esses 10 dias são dias que a gente celebra a libertação, a liberdade. A liberdade ela começa em Rosh Hashanah e termina em Yom Kippur. Yom Kippur é a liberdade máxima. O que é mais que aprisiona os homens é o próprio pecado dos homens, é os nossos hábitos. É isso que aprisiona, o que a gente fez o ano inteiro. E Deus ele faz uma capará, ele tira tudo isso do peso da gente, é a máxima liberdade. Então são momentos de liberdade. E liberdade tem tudo a ver com tshuva, que só consegue mudar seus hábitos, suas vontades, forma de agir, forma de a emoção, controlar suas emoções, suas características, com uma pessoa que é verdadeiramente livre. Porque o que mais aprisiona o homem não é o trabalho, nem onde mora, mas o que mais aprisiona o homem são suas próprias características. Vamos falar, nós sabemos que o nosso maior adversário, a nossa Yetzirah, é a gente, nós próprios. É a única coisa que impede a gente de evoluir, de se libertar, é o que está dentro da gente. Sim? É um momento esses 10 dias e amanhã é o momento da gente trabalhar como a gente consegue se libertar. Mudar de visão, conseguir coisas que a gente nunca pensou, eu consigo, não consigo. Durante o ano todo, está no Egito, está trabalhando dentro do Egito, né, Mitzrayim, de Mitzarim, seus limites, está limitado por tudo. Não vou conseguir, não dá, e são 10 dias acima do tempo, é outro, mudou o ano já. Você é outro, você não se planejou para o futuro, e está chegando a liberdade, então se liberta. Yom Kippur, eu estava ouvindo que quem acaba Yom Kippur e sente meio, será que Deus ele não me perdoou, será que eu não entendeu o que é Yom Kippur? Yom Kippur a pessoa tem que terminar livre, leve, solto, feliz. Deus me perdoou, estou livre, vou fazer o que eu quero, o que precisa ser feito. E o maior aspecto de liberdade que tem dentro do ser humano se chama livre-arbítrio. O conceito que a Torá diz que o homem tem 100% livre-arbítrio para escolher entre o certo e o errado, as decisões da vida dele, é o maior conceito de liberdade que a Torá e Deus diz para a gente. Olha, você é responsável pelas suas ações e você pode mudar suas ações, as suas ações só dependem de você. E esse assunto de livre-arbítrio, talvez a tshuva, livre-arbítrio, são as coisas mais elevadas dos 10, mais difíceis de entender. Se a gente parar no dia a dia, a gente vê que a maioria das pessoas, na verdade, não acreditam no livre-arbítrio. Não acreditam que podem mudar. Não, é impossível, não dá. Não acredito. Isso desde antigamente até hoje em dia. Antigamente, vamos dar exemplos. Por exemplo, as pessoas acreditavam em idolatrias. Tem vários deuses. E tudo que acontece no mundo são as vontades dos deuses. Ou então a pessoa que trabalhava na terra ficava tão focada no seu trabalho que falava, o que vai ser de mim depende do que a terra causa consequência. Que vai nascer, se vai chover, não sei. Depende, como por exemplo está escrito que assim que começa a humanidade, Caim e Eva, fala que Caim, Oved Adamah, ele trabalhava na terra. Só que já faz isso no shiur, que Oved não está escrito com Vav. Então você pode ler Eved Adamah, que o problema todo que começou a humanidade é quando o Caim se escravizou para o trabalho dele, para a terra, que ele esqueceu do coletivo do mundo inteiro, olhava só o trabalho dele na terra. Ele falava, esse é o meu mundo, o que sair da terra sou eu, você não tem comida, tudo depende da terra, não depende de mim, então ele é escravo da terra. Os mais escravizados do mundo eram o Egito, na época, eles eram escravizados pelas idolatrias deles, pelos deuses deles, e no final não ficava nisso. Mas não só a idolatria escraviza o homem. Por exemplo, no Oriente, no Extremo Oriente, a gente pode falar de cosmos. Não, é tudo cósmico, depende das luzes, das influências. Vamos tentar encontrar harmonia nos cosmos, mas você não muda nada. É tudo... O que interfere é o geral. Ou então a gente pode falar pela astrologia. Não, sabe por que eu sou assim? Porque eu nasci quando aquela estrela emparelhou com a outra e passou um cometa meio estranho, por isso, já era, perdi. Eu fui fogo com água, com não sei o que lá,
então eu vou ser assim para sempre, não tem jeito. Então as pessoas acreditavam em astrologia. Isso prende o homem, porque assim, Marte, como você quer que eu tenha uma característica de Vênus? Impossível. Mas isso não fixa o homem, como está chamando Guimarães. O Am Israel está acima do Mazal, está acima das sortes, está acima de horóscopo, qualquer coisa disso. Mas a gente também tem dentro do judaísmo muitas coisas que prendem a gente. Sim, vamos em chegar lá. vários conceitos. Por exemplo, nomes. Sim, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Tem razão. Ou então a gente podia falar qual outro exemplo que eu pensei. Por exemplo, Gigulim. Não, sabe por que isso? Porque na minha outra reencarnação eu pequei, então por isso eu sou assim. Então tudo prende a gente, na verdade. Mas o que aconteceu? A humanidade foi evoluindo e cada ideologia dessas foi caindo. Idolatria. Quem hoje acredita em idolatria, que é a força dos deuses, não sei o que lá. Existe. Hoje tu tem idolatria pior do que isso, que é a idolatria para o ser humano. Com certeza, isso, exatamente. E foi caindo. Só que aí o que aconteceu? Quando a gente chegou na ciência, no pensamento novo, a gente começou a cair em outros tipos de aprisionamento. Que o conhecimento científico e a pesquisa profunda sobre o conhecimento científico começou a ver que a gente também não muda muitas coisas. Isso se chama determinismo. Causa e consequência. Darwin tem várias mutações e aí dá o que você é. Freud, não, na verdade é porque sua mãe falou uma frase quando você era pequenininho, isso ficou no seu psicológico porque você sonhou tal, que o teu pai era o ego do alto, e você é assim, por isso que você é assim. Ou então questões educacionais, não, sabe por que é assim? Porque você teve um professor, quando você era pequeno, muito ruim, e aí por isso que você nunca vai ser bom em matemática, porque ele te apresentou assim, das influências. Ou então questões sociais. Olha a sociedade que eu vivo, olha onde eu moro, olha onde eu nasci. Como você quer que eu... Olha, o meu pai era assim, a minha mãe era assado, a família que eu criei, o meu bairro, o meu amigo, uma influência. Ou seja, somos todos influenciados. Conformismo. Conformismo, ou também tem o behaviorismo, que é causa e consequência, que achavam que da mesma forma que os animais, você consegue educar um animal, você consegue educar o ser humano, que o ser humano ele é educado através do meio e não de si próprio. E assim, hoje tem a neurociência, tem a genética e várias questões que a gente vai desenvolvendo científicas, vai dizendo pra gente. Hoje tem pesquisas de marketing, de público, que vê, traça o perfil e qual é o nicho. A pessoa mora lá, é homem, é mulher, óbvio que vai votar naquele. É tipo isso, as pesquisas. E então, na verdade, cadê o livre-arbítrio do ser humano? Então, o mundo todo, ele faz a gente ficar aprisionado pelas circunstâncias e não acreditar de verdade que a gente consegue mudar as nossas ações. O nosso eu. O nosso eu. Também, esse eu também é um pouco perigoso. O que as pessoas falam? Não, eu sou quem eu sou. Deixa eu ser como eu quero ser. Eu acredito no meu Deus. Eu faço o que eu quero. Eu não consigo encontrar o meu eu. Você tem um seu eu, é o seu Deus, é o que você pensa. Vocês estão interferindo na minha liberdade. Ou seja, tudo na verdade existe alguma coisa já pré-definida do que é você e os outros atrapalham. Ou seja, mesmo as pessoas que querem se desvincular da sociedade, eles já se vinculam de alguma coisa original que ele é e isso eles que atrapalham. Porque a gente entra em problemas como egoísmo, como também preguiça, porque se tudo está fixo, para que fazer algo? E entra em problemas também como mimo, que a geração é muito mimada, que tudo que sai diferente do que eu quero, eu me irrito. Por isso que fala que a pessoa irritada fica com raiva, e a pessoa com raiva é como se fosse fez a Vodazará. Por quê? Porque ela está presa. É a mesma coisa aqui. Ah, mas tem muita gente ainda que escreve ou que coloca aqueles features do Facebook dizendo está tudo nas mãos de Deus. Está tudo nas mãos de Deus. Exatamente. Vai dormir e deixa tudo nas mãos de Deus. Exatamente. Fica na cama e Deus vai fazer tudo. Não tem por que trabalhar. Está tudo escrito já. Ou então a gente pode falar também das outras religiões. Por exemplo, o Islã.
Tudo é... Como que fala isso? Eu escrevi, eu esqueci. Maktub, está tudo escrito. Isso está tudo escrito. Está tudo escrito. Ou seja, eu posso ficar sem fazer nada. O Oriente do mundo é mais ou menos assim. Tudo é Maktub. Por isso que o Oriente, em 2000 anos, quase não evoluiu. Ficou parado. Mundo parado. Maktub. Ah, mas então no Maktub você não tem que fazer nada? Não, posso fazer o que quiser, mas no final você tem que acreditar em Allah e em Mohammed. Aí eu já vou para o céu direto. Ou seja, não preciso trabalhar. Ou seja, é tudo para fazer você não sair do seu do seu conforto. Ou então a gente pode falar no cristianismo também. É só acreditar no Yeshua e você vai para o céu. Ah, fez um negócio errado, confessa para o padre, fala que acredita não é, faz 13 e não sei o que lá, e vai para o céu, acabou. Ah, e dá um dinheirinho também, acabou. Tem outras também, paga um dízimo, a água da humilhação, e você vai, pronto, está livre. Ele existe, não precisa nem estudar para prova, porque já está lá. Exatamente. Então isso não funciona. Assim quis. Não é isso que Deus quer da humanidade. Como é que tu sabe? Pelo que o judaísmo diz, nossos sábios e a Torá diz. A gente já vai ver um pouco melhor. Não é isso que Deus quer da humanidade. Mas tudo isso faria sim sentido se fôssemos só corpo. Nós somos corpo e alma. E a nossa alma veio de Deus. Porque o ser humano é o único do mundo, diferente dos animais, que sim, eles talvez são influenciados pelo meio e pela ciência genética, que a gente tem uma alma dentro da gente, como está escrito que Deus assoprou uma alma de vida dentro da gente. Nishmat Haim, quem é Haim é Deus. Como se fosse que a gente tem uma extensão de Deus dentro da gente. E Deus é a única coisa no mundo livre, que não tem nenhuma definição, que não tem nenhum limite, nenhuma determinação, nenhum conceito. E isso está dentro da gente. E é essa alma que faz a gente tentar melhorar, de tentar desenvolver. E é essa alma que assegura o nosso livre-arbítrio. Que sim, a gente pode fazer o que a gente quiser. Tirando todas as pré-condições que o mundo impôs ou futuros. Que é isso que Deus quer. Não é à toa que em Rosh Hashanah a gente toca o shofar. O que é o shofar? Como se toca o shofar? Com o sopro. Assim como Deus ele assoprou e botou a alma na gente, o nosso sopro a gente ecoa no mundo inteiro, começando a liberdade. E no final de Yom Kippur, termina com o shofar, que é onde está escrito na Torá. Toca em shofar no 50º ano, para deixar todos os escravos livres. Que é a liberdade, todo mundo tem dívida perdoada, não sei o que lá. A liberdade vem com o shofar. Porque a liberdade vem lembrar Deus insuflando a alma de vida dentro da gente, que é a verdadeira liberdade que existe dentro do mundo. Isso é liberdade, esse é o conceito de liberdade. E quem quer se aprofundar em liberdade tem que se aprofundar na Torá, que não tem liberdade a não ser a Torá. Isso é que o judaísmo ele diz. Por exemplo, hoje foi até interessante, hoje no trabalho, umas horas atrás, o chefão do meu trabalho, do nada apareceu do lado da minha cadeira, eu já fiquei enlouquecido. Ele falou, não, julgamento. Ele não é religioso nem nada. E aí ele falou assim, não, Hatemah Tová, Shana Tová, obrigado, Hatemah Tová. E aí ele continuou do meu lado. Tá, ele falou assim, Ilan, quando você for rezar em Yom Kippur, reza também pela gente. Ele falou assim, reza também pela gente. Aí eu olhei para ele falou, porque eu falei com o outro, que o outro não acreditava em Deus. Deus não vai ouvir tanto a reza dele, mas a sua ele vai. A minha também não vai ouvir tanto. Então reza pela gente. E eu, com meu pouco hebraico, eu falei, você pode também rezar, mas eu vou rezar. E aí, por isso que eu tive a ideia desse shiur, que você falar, Deus não vai ouvir a minha reza, é porque você não acredita no livre-arbítrio. Você não acredita que Deus ele quer a sua liberdade. Porque você acha que está tão preso assim, então você já desistiu. Você nem reza, não adianta nem fazer mais as mitzvot, não sai do lugar mais. Mas o outro talvez consiga. Eu não tenho mais chance. Mas eu falei, mas você pode rezar. Mas eu também vou rezar por você. Porque todas as casas no judaísmo é no coletivo. Porque se por acaso tem alguém que não acredita na sinagoga, o outro acredita por ele. Na sinagoga? Eu dei um exemplo durante a reza. Que a gente fala... No mundo, na humanidade, se tem alguém que não acredita, a gente acredita por ele, a gente reza por ele.
que a reza de um influencia no outro. Você, fulano, por enquanto não acredita, mas eu vou rezar por você, porque eu acredito até na sua liberdade. Que é isso que a gente fala no final da reza, né, de Xavier. No final, todas as carnes vão louvar a Deus, e Deus vai reinar o mundo inteiro, e na reza, todo mundo vai fazer Agudá Tecado, vai ser uma só, Agudá, um só grupo para um único Deus, que é a liberdade no mundo, é quando todo mundo sair do que está aprisionando, é quando todo mundo vai acreditar nele mesmo. Eu acho que esse é o início da tshuva, acreditar no livre-arbítrio, que você pode mudar, tipo, tem todas as condições de mudar. Ah, mas é difícil. É difícil sim, é difícil, porque a vida não foi, Deus nunca a vida para ser fácil, isso é difícil. E o difícil que você evolui, você quer mudar o mundo como? Fácil? Tem que mudar, o mundo é difícil, mas pode. Essa é a ideia, o judaísmo fala assim, é difícil, mas você pode. Deus não daria alguma coisa que a gente tem que fazer se a gente não pudesse. Então ele sabe o que a gente pode. Então ele mandou a gente fazer. Se está escrito, se é Allahá, a gente pode. Todo mundo aqui é Lechadat, né? Todo mundo entende isso. A gente entende um pouco disso, mas em todos os âmbitos, em todas as esferas da vida e questões, sim, é possível. Então quer dizer, se eu quiser voar, eu posso ter... Não, se você não pode. Não estou falando uma questão infantil da questão. Mas tudo que você quiser que é real, pelas leis físicas da natureza, você pode. E pelas leis da física da natureza, sim, você pode mudar quem você é. Isso está tudo aqui na sua alma. Essa eu acho que é a ideia. Então, vamos conectar com a Frashat Halá, que é claro, né, a conexão, claro. Frashat Halá, está escrito que a Frashat Halá, que a Halá era da Marishon. A Halá do mundo é da Marishon. A Halá do mundo inteiro, assim como tem um pão e tem a Halá. O que é Halá? Halá não é aquilo que a gente come no Shabbat. Sim, a Halá é a parte da massa que a gente tira, e aquilo é Halá, que quando era Deoraita, quando a mitzvah era da Torá, se dava para o Cohen. Sim? Hoje em dia é Deoraita ou não, tem discussão. Ouviu o show do Rav Shmuel Eliyahu, ele falou que essa malahá que está meio, você não sabe se é da Torá ou dos sábios só. Por quê? Porque o que depende para ser da Torá ou não, em Eretz Israel, na terra de Israel, se a maioria dos judeus estiverem na terra de Israel, ou seja, a partir que a maioria dos judeus estiverem na terra de Israel, vai ser uma mitzvah da Torá, a Frashat Halá. Então está escrito que o Adam era, porque o mundo inteiro é como se fosse a Halá. Mas o homem, o ser humano, é a Halá do mundo. É o consagrado. É quem Deus insuflou a alma e pode elevar o mundo inteiro. Por isso está escrito na Torá, que é Trumá, Tarimo, que você tem que é Tarimo, de Leromem, de elevar. Eleva a Halá, você eleva o mundo inteiro, através que você tira uma parte e consagra para Deus. Tem o mundo inteiro. Uma vez que você consagra alguma coisa que se faz no mundo para Deus, você eleva todo aquele mundo, tudo que você faz, em todos os âmbitos. Então, Adam Arishon era a Halá do mundo. E está escrito na Torá que a Halá existe a chamada de Reshit, de primórdio. Tem 3 mitzvot que se chamam primórdio, que são os Bikurim, as primícias, Maser, Trumot e Masrot, que são o dízimo da colheita, da plantação, e Halá. Mas está escrito que só a Halá, que por causa da Halá Deus criou o mundo. Se for... Não, desculpa, errei. Só por causa da Halá, para a Israel cumprir a mitzvah de Halá, Deus botou a gente na terra de Israel, assim está escrito. Que a gente vai para Israel só para cumprir Halá. O que tem de mais na Halá em comparação a todas as outras mitzvot também importantes, por exemplo, também em relação a separar a terra de Israel, tem várias. E qual é a ideia? A ideia é que Bikurim, a fruta, ela nasce pronta. Você pega a primeira fruta, o Reshit, o Behor, né? A primeira fruta e dá para Deus. Reconhecendo, primeiros frutos, Deus, bonito. O Maser nasce a colheita e você separa da colheita uma parte, né, de Trumá, de Maser, do dízimo, e outra parte você usa. Mas desde que elas já nascem, já estão lá, é só você dividir.
Mas olha que interessante a halá. A halá você já deu uma masrota, já deu trumot, aquela farinha que você usou, cevada, sei lá, a farinha de qualquer cor de trigo, de cevada, qualquer tipo de grão. Você já fez todas as suas obrigações quando elas nasceram e ela já está permitida para você. Você já pode comer. Mas uma vez que você misturou com água e fez uma massa, não, agora está proibido. Agora você tem que separar halá. Assim como o homem também foi criado. Porque o homem, como ele foi criado, Deus pegou a terra e ele moldou com a água e fez o homem. Assim está escrito na Torá. Diferente dos animais, que nasceram da terra, os animais. O homem ele foi moldado terra com água, da mesma forma que a gente faz halá. O que a halá vem simbolizar? A halá simboliza o esforço humano. A mudança que o ser humano faz no mundo natural. Porque a fruta nasce, então bicurim. A colheita cresce, nascer. Mas a halá só é criada através do trabalho humano. E para você fazer um pão, são 10 processos. Você tem que semear, arar, colher, peneirar, triturar, moer. São 10 processos. E quando o pão, que é tipo o alimento básico, né, do ser humano, o homem que faz. Quando o homem pecou, falou, agora com o seu suor você vai fazer o seu pão. O pão ele simboliza suor. Se a gente falar que Gan Eden é um estado perfeito do mundo, que ele já estava como deve ser para sempre, nada tem que mudar. Desde que o homem saiu do mundo, tem que criar, suar para fazer o pão, o desenvolvimento que o ser humano faz no mundo é simbolizado pelo pão. Ou seja, o pão, você misturar água com a farinha, simboliza a complexidade que existe no mundo, o esforço que o homem tem que fazer, todas as etapas para no final chegar aí no seu objetivo e fazer alguma coisa da sua vida. Mas quando você chega nesse objetivo, você tem a obrigatoriedade de tirar halá para Deus mesmo assim. Ué, mas fui eu que fiz, não nasceu assim, agora eu já fiz tudo o que Deus pediu. Agora fui eu que trabalhei, eu que montei, eu que formei, assim, é essa agora que eu gosto, essa é a mais querida. Querendo dizer o seguinte, que o ser humano ele foi criado para se esforçar. O ser humano foi criado para transformar o mundo. O equilíbrio, ó. O ser humano foi criado para sempre crescer. Porque o ser humano foi criado com livre-arbítrio. Com capacidade de raciocinar, diferente de todas as outras criaturas. Diferente do anjo. O anjo também, ele já é fixo. Ele ondim, fala que os anjos estão parados. Eles não andam, eles ficam parados. Mesmo que eles são muito elevados, eles não mudam. Eles louvam Deus, é óbvio, eles são anjos. O ser humano é o único que tem ele pode escolher entre o bem e o mal. O ser humano foi o único que foi posto nesse mundo que é limitado por um monte de questões. Mas o ser humano foi dado a alma divina, que é a única coisa que faz o homem realmente, que é Nishmat Haim, Ter Haim. É a única coisa que traz a vida para o mundo inteiro. E a vida do mundo inteiro é o trabalho do ser humano. Então por isso que a pessoa não pode escrever, tudo está na mão de Deus. Não, Deus botou na tua mão. Deus existe, Deus confia em você. Você está na mão de Deus, Ele confiou em você. Agora, Ele botou em você, agora está na sua mão, faz. Vai lá, transforma o mundo. Então é isso. Por isso que está escrito nos profetas que a halá é a mitzvah que abençoa a casa. A casa da família, a família é abençoada através da mitzvah da halá. Porque é quando o ser humano... Também é assim o Shalom Bait, né? Que é um desenvolvimento entre o par, entre o marido e a esposa a todo momento. Dentro do halá tem Shalom Bait, é isso? Simbolizar... Tem que fazer. Não, só brachá para casa. Não, Isso que eu entendi. brachá para casa. É assim fala na saga. Fala, não, está escrito que é brachá para casa. Porque é você entender que você às vezes sim tem que se modificar, assim, você sim tem que às vezes deixar passar, às vezes tem que perdoar, e assim você consegue o mundo. Assim você tem que às vezes tem que se esforçar, às vezes tem que trabalhar, às vezes... E assim é a vida. Então as mulheres que receberam essas 3 mitzvot lindas, que é a halá, a vela que ilumina o mundo, e Taharat HaMishpachá, que vamos simbolizar pelo mikveh. E esses 3 têm Yom Kippur. A halá é a liberdade, o livre-arbítrio, a nossa transformação pessoal, que é assim que a gente eleva o mundo. As velas, que é a única, todas os costumes, a gente faz não brahá, Leadik Nesher Shabbat ou Leadik Nesher Yom Tov, Leadik Nesher Yom Kippurim, ou seja, existe uma questão especial da vela de Yom Kippur, diferente de todas as outras, de iluminação para a nossa vida. E também o mikveh, como o Rabi Akiva fala na Gemara, que Yom Kippur é o mikveh do povo judeu. E Deus ele bota o povo todo no mikveh.
E da mesma forma, quando a pessoa vai fazer um mikveh, não pode ter nenhuma hatzitzá, nenhum impedimento para valer, assim também o povo judeu em Yom Kippur. Então a pessoa não come, não bebe, não tem relacionamentos conjugais, não bota óleos, né, não toma banho, não usa sapato de couro, porque a pessoa ela está como se fosse sem nenhuma hatzitzá, ela está o que ela é, por essência, para a alma se manifestar naquele dia. E aí ela entra em Yom Kippur e ela faz o mikveh dela, e aí Deus ele faz uma capará, uma limpeza no povo judeu inteiro. E assim a gente está propício, preparado para a continuidade do ano. E o que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente sai de Yom Kippur? A gente come. Para entender que o estado de não comer é um dia do ano. Mas o que Deus criou a gente é para a gente comer, para a gente trabalhar, para a gente crescer, para a gente se desenvolver.